A graça e a paz, excelente manhã de sábado para você, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o nosso final de semana, de uma maneira especial, aonde quer que você esteja recebendo esse áudio, Hoje nós já estamos enviando os devocionais pelo YouTube, também pelo Telegram, também pelo WhatsApp. Então é importante até que você os receba. E claro, eu raramente falo isso, mas se falar com você a mensagem, é interessante que você também compartilhe isso. Se você lembrar de alguém ouvindo a palavra, envia para essa pessoa. Quem sabe Deus também não a abençoa, Deus também não trate com ela. Inclusive, hoje eu quero orar com vocês, segundo Reis capítulo 6, versos 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Que texto lindo, Um texto poderosíssimo, um texto que fala muito ao meu coração. Diz respeito ao momento em que Eliseu está cercado, Afinal de contas, ele havia dado ao rei de Israel as revelações que o próprio Deus dava a ele, e assim o rei de Israel, ele se livrava das armadilhas do rei da Síria. E quando o rei da Síria ficou sabendo disso, cercou a cidade em que estava o profeta Eliseu. E Eliseu tem um moço, tem um servo, e quando esse servo acorda cedo e ele olha ao redor dos montes, das cidades, a cidade toda cercada, um exército inteiro, gente, para pegar, para ir contra, para vencer, para derrotar Eliseu. Só que Eliseu não está sozinho, Deus está com Eliseu. E maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Só que o moço do homem de Deus, ele tinha dificuldade de ver isso. E às vezes precisamos ser sinceros, Às vezes nós também temos dificuldades em alguns determinados momentos da nossa vida de enxergar realmente que Deus está conosco, apesar daquilo que estamos vivendo, vivenciando, apesar do momento que estamos enfrentando. E exatamente esse é o ponto, porque quando o servo do homem de Deus abre lá a porta, a janela, e ele se vê cercado por um exército inimigo, ele diz: ai meu Deus do céu, ai meu Senhor, agora nós estamos perdidos, o que é que vai ser da gente? Ele fica desesperado, ele fica com medo, e então o profeta Eliseu libera uma palavra a ele dizendo: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas cá entre nós, eu imagino esse servo do Eliseu olhando assim para fora da casa, cercado ali, um grande exército inimigo. Daí ele olha para dentro da casa, só tem ele e Eliseu, e essa palavra parece não fazer sentido, como às vezes nós ouvimos algumas mensagens, alguns devocionais, ou mesmo na igreja, na nossa leitura bíblica, Deus nos faz algumas promessas, fala ao nosso coração, e a gente escuta e diz: meu Deus, mas eu não vejo como, eu não entendo como é que isso possa ser possível. E então Eliseu ora, oração esta que eu quero fazer agora com você. E ele pede: Senhor, eu lhe peço, abra os olhos dele para que ele veja. Aleluia! Deus abriu os olhos do moço e ele viu o espiritual, ele viu o sobrenatural, ele conseguiu perceber cavalos e carros de fogo ao redor do homem de Deus, do profeta Eliseu. Que Deus abra os nossos olhos hoje, que você consiga perceber, ter discernimento de que Deus está contigo, apesar dessa luta, apesar dessa guerra, apesar desse levante. Deus está do seu lado, e importa é isso: se Deus é por nós,
quem será contra nós? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por esta voz, por esta palavra, obrigado pela tua direção. Nós oramos, ó Deus, em concordância esta palavra esta manhã e clamamos, Deus, abra os nossos olhos para que possamos percebê-lo, para que possamos enxergar que maior é aquele que está conosco, mais são os que estão do nosso lado. Deus, nós somos desafiados a crer nesta palavra, a abraçamos, tomamos posse dela e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.